Olá, meu povo! Tudo bem? Vamos às perguntas dos membros Hall da Fama. Que coisa maravilhosa! Membros Curte Plus. Se você quiser mandar perguntas para serem respondidas de maneira personalizada, uma aula de personal aqui, ó, que coisa maravilhosa que eu tinha na NFL. Seja membro deste canal maravilhoso, é só clicar em Seja Membro e veja os pacotes, tá bom? Ou você tá com o YouTube em inglês, em Join, certo? Gente, vamos lá, vai. Além das lives, eu faço esses vídeos aqui. O Davis Queirola Vieira, que não é o Deivão das Pizzas, com quem eu faço podcast, é outra pessoa, pergunta: Deshaun Watson em New England, devo me iludir ou é impossível? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Porque não é o histórico do Bill Belichick trocar pesado, ainda mais na posição de quarterback, né? Ele não precisou em outras ocasiões, mas não é o histórico de New England. E segundo a ESPN americana, um artigo que foi recém-publicado nessa última semana, nos círculos internos da NFL, reputa-se que o Watson valha pelo menos 3 escolhas de primeira rodada. Eu, sinceramente, não vejo o Belichick fazendo isso, mas nunca se sabe. Seguindo, o Arthur Lima pergunta: Brady eventualmente ganhando o 7º Super Bowl chegaria a um patamar de Jordan como atleta? Acho que o mesmo patamar é possível falar, né? Mas tem aqueles argumentos que o Michael Jordan é uma figura global, né? Até por conta do Dream Team, 92. O Jordan foi às 6 finais e venceu as 6. O Brady tem derrota em Super Bowl. O Jordan, como atleta, fisicamente falando, foi mais dominante do que o Tom Brady. Na NFL tem muita gente que quer esse argumento de maior e melhor. Na NBA não tem esse argumento, né? Tentam colocar o LeBron junto, na minha concepção não é certo, mas é apenas a minha opinião. Agora, o Jordan era dominante fisicamente, mentalmente e todo mais, né? O Tom Brady, fisicamente, como passador, diferente do quarterback. Tem outros caras mais talentosos que ele. Só que as intangíveis dele são fora da curva, né? A capacidade de decidir. O cara tem 32 vitórias em pós-temporada. Isso aí não é só a defesa que está ajudando, o jogo terrestre. O cara é muito decisivo. Então, como atleta, é difícil dizer, sinceramente. Mas ele entra para um panteão, com certeza, dos grandes atletas da história dos esportes. Jordan, Gretzky, Baby Ruth, Tom Brady. Vocês vão poder falar para os seus filhos e netos que vocês viram Tom Brady jogar. E muita gente vai poder falar isso, mas o cara tá jogando desde 2001, né? Pelo amor de Deus, como titular, desde 2000 na liga. Pedro Brasil pergunta aqui: curte com a aposentadoria confirmada do Rivers, qual o próximo passo para os Colts? Eu estou sentindo o cheiro de trade-up. Esse é o subir no draft para pegar um quarterback, tá? E minha aposta seria o Trey Lance. Mas o Indianapolis tem que se mexer, tá? Porque é um time bem treinado, é um time arrumadinho, com uma boa defesa e estaria a um quarterback de estar mais sólido na AFC South. Todo respeito aos Titans. Então, como não é histórico da diretoria de Indianapolis apostar dinheiro forte na free agency, eu diria que o draft, e aí seria o Trey Lance meu palpite. Mas tem muita água para rolar, tá? Então a gente vai analisando isso ao longo do tempo. O Vinícius Mello pergunta sobre o draft também, se Green Bay deve focar em linebacker ou pass rush. Acho que pass rush não é tanto problema, seria linebacker mesmo, né? Alguém para marcar o passe no meio do campo. Isso foi problema algumas vezes nas últimas temporadas e o time não tem uma resposta suficiente aí na posição. Acho que devem ajudar o Aaron Rodgers investindo na defesa. Mas, como eu disse, também temos muita água para rolar. Marcelo Neves, mais uma pergunta sobre o draft. Só respondendo a todos vocês que estão na audiência e também aos membros, eu devo focar no draft mais para frente, tá bom? Eu sei que tem muita gente cujos times que torcem já foram eliminados, que agora está pensando no draft, mas vai rolar isso, tá bom? Vocês não vão ficar órfãos desse conteúdo não, fiquem tranquilos. Pergunta aqui sobre o Daniel Jones, já acabou a paciência? A minha já, mas o Dave Gettleman não foi mandado embora. Com o Dave Gettleman, General Manager, seguindo, o fiador do Daniel Jones segue. Então o Daniel Jones deve voltar para mais uma temporada. Acho bem difícil dos Giants investirem em outro quarterback. Matheus Miguel pergunta: curte, qual a sua opinião sobre o Rivers? Ele merece ou não um Hall da Fama? O Philip Rivers é um cara que tem estatísticas formidáveis, uma carreira longeva, mas ele jogou com muita gente talentosa. E existe uma fila, entre aspas, né, uma ordem para a entrada no Hall da Fama. O que eu acredito que vai acontecer é que o Rivers vai entrar no Hall da Fama, mas ele não vai entrar na primeira votação, nem na segunda, se bobear, nem na terceira. Vai demorar um pouquinho, mas eventualmente eu acho que ele entra sim, até pelas questões estatísticas e, como eu falei, uma carreira bem longa aí em San Diego / Los Angeles e também agora um ano em Indianápolis. Um cara que eu sempre gostei muito. Eu acho que só de ter jogado uma final de conferência em 2007 com o ligamento anterior cruzado do joelho rompido, ele já mereceria todos os elogios. Pedro Henrique pergunta aqui: linha ofensiva versus linha defensiva, quem pode ser mais decisivo no duelo entre Bucks e Packers? Pedro, fiz um vídeo sobre, tá? Falo lá sobre o Shaquille Barrett e o Jason Pierre-Paul contra o Wagner e o Turner, a ausência do Dave Bakhtiari. Mas eu acho que o elemento blitzes é o mais importante, né? Não é linha ofensiva e defensiva, é linha ofensiva de Green Bay contra as blitzes, contra o Devin White,
contra o Lavonte David, contra eventualmente um defensive back indo para blitz. Eu acho que esse é o duelo mais importante, porque na semana 6 o Rodgers não foi bem contra a blitz, então olho nisso. Rafax Lemos pergunta aqui, conseguiria montar o melhor time de ataque, jogador nesta temporada? Eu vou fazer seleção ao Pro num vídeo, tá? Eu não vou fazer neste vídeo, eu até peço para os membros do Hall da Fama não fazerem perguntas que eu ficaria metade de um vídeo fazendo, porque senão não tem como responder todas as perguntas, tá? Então ajudem seus coleguinhas. Mas fica tranquilo que eu vou fazer um vídeo sobre. E, bom, Aaron Rodgers quarterback, Travis Kelce tight end, eu acho que não foge muito disso, né? Sinceramente. Running back, aí o Derrick Henry, do wide receiver Davante Adams, o principal, enfim, por aí vai. Outra pergunta aqui, do Guilherme Gouveia, sobre prêmios ao Pro / NFL Honors, sobre os prêmios de temporada. Esse eu vou responder rápido, mas eu vou fazer um vídeo sobre, tá? MVP Aaron Rodgers, calor ofensivo do ano Justin Herbert, calor defensivo eu não pensei com carinho ainda. Calor defensivo eu vou ficar devendo, tá? Porque eu quero pesquisar mais sobre, porque acho que é o prêmio mais difícil de prever / votar nesse NFL Honors, que é... Esse resultado sai antes do Super Bowl, tá? Então temos tempo ainda para conversar sobre. Jogador ofensivo do ano, Derrick Henry, para mim, com todo respeito ao Davante Adams, mas o Henry passou das 2.000 jardas, pelo menos esse prêmio ele tem que ganhar. Defensivo do ano, TJ Watts. Técnico do ano, Kevin Stefanski, mas eu tô quase dando esse prêmio pro McDermott, de Buffalo, e tem o Matt LaFleur na briga também, mas geralmente o cara que faz mais com menos, por assim dizer, acaba sendo eleito, e o Josh Allen e o Aaron Rodgers foram quarterbacks melhores que o Baker, né? Então, o técnico do ano deve ir pro Kevin Stefanski. E Comeback of the Year, Player of the Year, obviamente o Alex Smith. Não tem nem como ser outro jogador. Deve mudar, para mim deve mudar, para mim, para muita gente que já falou isso, deveriam mudar o nome do prêmio para Alex Smith Comeback Player of the Year. Enfim, ele é o concurso neste ano. O Juan Carlo e o Matheus Greco perguntaram, duas pessoas perguntaram a mesma coisa. Faz sentido o Dwayne Haskins nos Steelers? Olha, faz sentido porque o custo vai ser muito baixo e se der errado, corta. Eu sei que o torcedor dos Steelers a princípio não gostou da contratação, eu também não acho que ele deveria ter mais uma chance, já aprontou demais o Dwayne Haskins, né? Você, depois de uma derrota aí no strip club, ficar sem máscara, é muita coisa errada, né? Você pode ir no strip club se o cara quiser, enfim, não vou julgar o cara, sei lá, velho, em maio, não depois de uma derrota no meio da temporada regular, né? Não é momento, ainda mais ficar sem máscara, né? Então, né? Me ajuda a te ajudar, meu filho. Mas faz sentido porque, como eu falei, é uma aposta, uma ex-escolha de primeira rodada, e se os treinadores dos Steelers, McTominay e companhia, e o novo coordenador ofensivo futuro acharem que não tem jeito, adeus, né, basicamente. Eu vejo mais, eu vejo mais chance de dar certo que o Mason Rudolph, por exemplo. Não estou mais nem um pouco vendido no Dwayne Haskins, nessa ideia, ou comprado, no caso. Mas tem mais chance de dar certo que o Mason Rudolph. O Dwayne Haskins, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem como prever. Mas o Rudolph já tem espaço amostral. E se der errado, corta. Fim. Se ele aprontar, corta. Fim. Não tem implicações financeiras. Francisco Alves, pergunta longa aqui, mas eu vou ler inteiro. Muito se falou da incapacidade do Breeze em mover a bola, especialmente fora dos números, porém pouco se falou do plano de jogo do Saints e da falta do jogo terrestre. O Sean Payton não tem grande parcela de culpa pelo insucesso do Saints nos playoffs nos últimos anos? Por exemplo, o Brandon Marshall falou em programa dos Estados Unidos que ele conseguiu identificar durante a partida um áudio do Breeze da época que ele jogou contra o Saints, e a chamada foi exatamente a mesma. Ou seja, eles ainda estavam usando chamadas de anos anteriores e conhecidas. Cara, isso é comum até, tá? O sistema do Saints é o mesmo há muito, muito tempo. Nos últimos anos, em temporada regular, os Saints começaram a correr mais com a bola, pela presença do Alvin Kamara e pelo declínio de produção do Drew Brees nos últimos 2 anos. Mas, de fato, nessas partidas de playoff, eu senti que faltou um pouco de investimento em jogo terrestre, sim. Né? Até para tentar abrir o play action, tirar a bola do Drew Brees. Agora, a gente tem que considerar, que o Drew Brees não estava 100% saudável. Tá? Houve um declínio, mesmo com ele saudável, na força do braço. Não saudável, pior ainda. 2, Michael Thomas também não estava 100% saudável. Esse ataque é muito predicado no Michael Thomas em rotas intermediárias, ele não estava conseguindo separação. Só aí, com esses 2 elementos, já prejudicou bastante a equipe dos Saints. Então, sim, Sean Payton acho que deve ter certa culpa, né, como eu falei da questão terrestre. Mas colocar um alvo nele em meio a esses outros problemas e também mérito da defesa de Tampa Bay, a gente não pode esquecer isso, eu acho que não sei se é para tanto não, sinceramente. Mas tudo bem, se vocês tiverem opiniões em contrário, como sempre. Rafael Carvalho pergunta aqui. Bom dia, Curti. Ele mandou de manhã. Boa tarde, tô gravando à tarde. Talvez a resposta para essa pergunta seja longa. Você poderia explicar como funciona o sistema West Coast Offense? Surgiu com os 49ers nos anos 80 e ainda é muito utilizado com suas adaptações. Qual a característica que define esse sistema tático e faz dele um dos mais conhecidos e eficientes até hoje? Rafael, ele não surge com os 49ers nos anos 80. Ele surge sim com o Bill Walsh, que foi head coach dos 49ers nos anos 80, mas antes.
no início da década de 70 com o Virgil Carter, quarterback do Cincinnati Bengals. E como a maior parte das invenções, a West Coast Offense, o sistema, a filosofia West Coast Offense, que recebe esse nome porque deu certo nos 49ers, mas como eu falei, foi desenvolvida antes lá em Ohio, no Cincinnati Bengals, ela vem da necessidade. O Virgil Carter era um quarterback preciso, mas sem um braço muito forte. Então foi necessário dar um jeito nisso, porque os ataques naquela época era corrida, 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 e o quarterback passava longe, né? Muitos dos ataques eram assim. E aí o Bill Walsh, que era o comandante ofensivo da equipe, com o Paul Brown, o head coach, ele chegou à conclusão que dava para montar um ataque com rotas curtas que faziam às vezes o jogo terrestre. Então, o principal elemento da West Coast Offense é que haja jardas após a recepção. Então, você pega Los Angeles Rams, o Washington Football Team, neste último ano fez bastante isso, o San Francisco 49ers atualmente. Esses são ataques que estão predicados neste elemento, tá? Então, o principal elemento que caracteriza a West Coast Offense, da qual eu sou muito fã, inclusive, é o passe com jardas após a recepção. Ao longo dos anos, outros elementos entraram nessa equação, como o play action e também, mais recentemente, movimentação do snap. Os Packers fazem bastante, os 49ers bastante, os Rams bastante. Esse é o meu sistema preferido, inclusive, porque você coloca bons jogadores e rápidos em movimento, o quarterback passa a bola rápido, então a pressão às vezes não tem tempo de chegar e as jardas vêm após a recepção. Tá bom? Obrigado pela pergunta. É um bom tema para fazer um vídeo, inclusive, na intertemporada da NFL. Tá acabando aqui, meu povo. Gil Soares pergunta aqui. Gil Soares, não Jô. Não sei se o Jô gosta de futebol americano. O que os Rams precisam fazer para conseguir um novo quarterback? Trocar o Goff seria uma boa para a próxima temporada? O Goff tem um contrato muito pesado. Então, sempre que o jogador tem um contrato pesado em dinheiro garantido, a possibilidade de troca é bem baixa e também a possibilidade de chegar um outro cara é bem baixa. Para 2021, é muito difícil por conta do contrato do Jared Goff que os Rams sigam em frente. No máximo, o que daria para fazer é pegar um quarterback na segunda, na terceira rodada do draft, no dia 2, e aí rezar para o cara se desenvolver num Russell Wilson da vida, que foi escolha de terceira rodada e deu certo. Mas fora isso, para 2021, eu não vejo alternativa lá nos Rams. Pergunta do Matheus Melnick e também do Guido Ravaiani. Espero pronunciar certo os sobrenomes de vocês, tá, meus queridos? Os 49ers vão atrás de um quarterback para a próxima temporada? Então, é muito difícil de prever isso, porque, a gente não tem informação, não vazou nada. 2, que o técnico dos 49ers, o sensacional, incrível, magnânimo Kyle Shanahan, ele vem elogiando o Jimmy Garoppolo nas últimas declarações dele. Então, isso pode ser ou cortina de fumaça ou um amor verdadeiro, né? Pode ser tipo o cara que vai pra balada e manda mensagem: ô amor, te amo, tô com saudade, e tá lá na balada. Então, a gente não tem como saber a verdade em relação a isso. O que eu posso te responder a vocês dois, é o que eu faria. Isso eu posso responder. O que eu faria é: tchau, Garoppolo, você é muito bonito, mas você não serve para quarterback nesse time. Não pode ser um quarterback sólido em outros times e tal, mas eu acho que o teto dele ficou bem claro de produção nessas últimas temporadas. E eu falo muitas vezes, disponibilidade é uma habilidade. O Garoppolo tem muitos problemas de lesão. Então ele não é um quarterback de elite, passa longe disso, inclusive, e também é um quarterback que se machuca muito. Então, para mim, head coach, /general manager, eu não gostaria de ter isso num time, porque isso acaba limitando a equipe em curto e médio prazo. Se eu sou São Francisco, a primeira coisa que eu falo é ligar para Detroit para ver se dá para trocar pelo Matt Stafford. Trocar pelo Deshaun Watson seria especial? Claro, o Deshaun Watson com o Kyle Shanahan seria uma das coisas mais extraordinárias e incríveis que a gente pode acabar vendo no futebol americano. Mas o preço é muito caro. Não sei se São Francisco toparia fazer isso. Plano A para mim seria o Stafford. Plano B, dá uma ligada para Atlanta para ver sobre o Matt Ryan. Com a contratação de um técnico de mentalidade ofensiva, o Arthur Smith, a chance do Matt Ryan sair, ser trocado, ela cai bastante. Isso é um ponto que a gente tem que falar. Eu vou falar sobre os treinadores na semana que vem. Então, seria meu plano A, meu plano B. Dak Prescott eu acho bem difícil que não renove com Dallas, tá? E aí o plano C seria subir no draft pelo Zach Wilson, prospect de BYU. Agora, por que o plano A e o plano B são veteranos? Porque o time dos 49ers é arrumadinho, é um time que pode brigar por playoff se tiver um bom quarterback. E eu acho o Matt Stafford um quarterback melhor que o Jimmy Garoppolo. Mais duas perguntas. A Vivian pergunta aqui. Bom dia, Curti. Bom dia, Vivian. Boa tarde, no caso. Com a reposentadoria do Brees, quem poderá ser o novo quarterback dos Saints? Quais ações o time deveria ter? A tendência mais forte é o Jameis Winston. Inclusive, o próprio Drew Brees foi flagrado, né? Flagrado. Eu tô me sentindo o Léo Dias falando assim. Foi flagrado. Mas no final do jogo, as câmeras mostraram o Drew Brees falando: esse time agora é seu, para o Jameis Winston. Então, eu acho que é a tendência, que o Jameis Winston fique aí em New Orleans e que ele herde o time, tá? Seria meu palpite principal aqui. E por fim, o Químico Di pergunta: o que Bills e Buccaneers precisam fazer para chegar ao Super Bowl?
Os Bills correr melhor com a bola, porque se eles saírem à frente do placar, os Bills têm 64 jardas terrestres por jogo. Eles vão precisar queimar cronômetro e tirar o Mahomes do campo, tá? Fazendo isso, como você faz isso? Correndo com a bola. Então o Buffalo precisa correr bem no último quarto, tá? Fora isso, o Josh Allen, um quarterback extremamente competente, tem condições de colocar pontos no placar, ainda mais esse ano, o que o Stephon Diggs vem fazendo. E os Buccaneers, que as blitzes entrem e forcem turnovers em cima do Aaron Rodgers para dar campo curto para o ataque de Tampa Bay, como o Tampa Bay conseguiu contra New Orleans, tá? Então, duas chaves aí para essa partida. Ufa! É isso, meus queridos. Obrigado. Se você quiser mandar perguntas, né, basta ser membro do Roda Fama, basta clicar aqui em Seja Membro e eu te espero. Tá bom? Beijo!